Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que estejam gostando do nosso canal Saúde Mental na Igreja. Que possamos estar ajudando todos vocês que estão necessitando de um maior entendimento sobre o transtorno de ansiedade, tanto para si próprio como para poder ajudar outros, para podermos ser úteis na vida de outras pessoas. Não esqueçam de se inscrever no canal, de acionar o sininho para que possam estar recebendo as notificações. E também que possam dar um like para que mais pessoas possam vir a receber esse vídeo. Irmãos, estamos falando então sobre os tipos mais comuns de ansiedade. Ontem falamos sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Agora vamos falar sobre o transtorno de fobia específica, que seria aquele medo ou ansiedade acentuada acerca de um objeto ou uma situação, como por exemplo, voar, medo de altura, medo de algum animal, tomar uma injeção, de ver sangue, né? Por exemplo, em crianças esse medo, essa ansiedade, ela pode ser expresso por choro, ataques de raiva, irritabilidade ou comportamento de agarrar-se nessas situações. Esse objeto, essa situação do medo, ele invariavelmente provoca uma resposta imediata de medo ou ansiedade. E esse objeto ou situação é ativamente evitado ou suportado com imensa ansiedade ou sofrimento por essas pessoas. O medo, a ansiedade, a esquiva, ela é persistente e geralmente com duração mínima de 6 meses. Esse medo, essa ansiedade, essa esquiva causam um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E essa perturbação não é mais bem explicável por algum outro transtorno mental. Então esses são os critérios que a gente utiliza do nosso manual do DSM para fazer o diagnóstico de fobia específica, ou seja, então resumindo, é uma situação ou um objeto que causa medo na pessoa, um medo extremo, em situações que não tem nenhum perigo ou pouco perigo, por exemplo, como por exemplo voar, andar de avião, né? Voar, né? Que perigo tem? Nenhum, ou muito pouco. Ou, por exemplo, uma barata, né, ou uma aranha, enfim, tem vários situações e objetos e animais, principalmente, que as pessoas têm medo, que é um medo incontrolável, né, e a pessoa entra numa crise de ansiedade ou até de pânico ao encontrar esse objeto ou estar nessa situação temida. Então, meus irmãos, essa é a fobia específica. Isso precisa de tratamento também. Precisa, e os tratamentos não são com medicações, né? Precisa mudar esses comportamentos, esses pensamentos de pânico relacionados a essas fobias, a essas situações, a esses objetos, a esses animais. Outro tipo de ansiedade é a ansiedade social, muito frequente no nosso meio. Eu tenho bastante pacientes que têm esse tipo de ansiedade e assim, pacientes que acabam muitas vezes deixando de receber até uma promoção no seu trabalho ou deixando de ter, né, uma melhor remuneração porque ficam escondidos e não querem se mostrar, têm extrema dificuldade em se relacionar, tanto no ambiente de trabalho como em situações sociais. Então, a gente tem os critérios, né, que seria um medo ou uma ansiedade acentuada acerca de uma ou mais situações sociais, em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas, como, por exemplo, nas interações sociais, em manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares, ser observado, né, por exemplo, comendo ou bebendo. Tem pessoas que não comem, não bebem fora de casa porque tem medo de ser observado.
E situações de desempenho também diante de outros, por exemplo, quando vai fazer uma palestra, apresentar um trabalho, tem que apresentar um relatório no seu emprego. Nas crianças, então, essa ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvam seus pares, e não apenas em interações com adultos, ou seja, em situações que envolvam outras crianças. Então, o indivíduo ele teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Por exemplo, ele começa a pensar que vai ser humilhante ou constrangedor, né, que ele provocará rejeição ou ofenderá outros. E essas situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. E nas crianças isso pode ser expresso delas chorando, ataques de raiva, irritabilidade, ou comportamento de agarrar-se, ou encolhendo-se, ou fracassando em falar em situações sociais. Então, essas situações sociais elas são evitadas pelas pessoas ou elas até suportam, mas com intenso medo ou ansiedade. É muito sofrido para elas. E esse medo, essa ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto sociocultural. Esse medo, essa ansiedade, ela é persistente e geralmente dura mais de 6 meses. Mas, que nem eu já falei, normalmente as pessoas nos procuram depois de vários e vários anos sofrendo. Tem que causar um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo, como por exemplo relacionamento. Né? As pessoas não conseguem ter um par, ter um relacionamento, ter um companheiro, não conseguem conversar com outras pessoas e acabam se isolando e ficando sozinhos. Esse medo, né, ele não é consequência de efeito de alguma substância, né, de alguma droga, ou de algum medicamento, ou de uma outra condição médica, né? Ele não é mais bem explicado por outros transtornos mentais. Por exemplo, se tiver uma outra condição médica presente, por exemplo, esse de Parkinson, obesidade, uma desfiguração por um acidente, um ferimento, uma queimadura, e se isso estiver presente, o medo, a ansiedade é claramente não relacionado ou é muito excessivo. E também a gente especifica se o medo se é somente de desempenho, ou seja, se o medo está restrito à fala ou ao desempenho em público, a gente pode especificar isso também. Então, a ansiedade social é aquela pessoa que tem medo do julgamento, da avaliação, tem medo de fazer o papel de bobo, tem uma timidez, uma vergonha excessiva para conversar com as pessoas, tem medo de passar vergonha ou de fazer o papel de bobo em situações sociais comuns, como por exemplo ir num restaurante, ou ir a uma festa, um evento social, ou ir à igreja. A pessoa fica suando, tremendo, fica vermelho, tem dificuldade para conversar em situações sociais e ela fica tendo a sensação de que todos os olhos estão voltados para si. E em alguns casos essas situações sociais podem até desencadear uma crise de pânico. Então vejam o sofrimento que essas pessoas têm. Então, muitas vezes aquele irmão que não está indo na igreja, não está se relacionando, não está mais tendo aquela comunhão que tinha, pode estar sofrendo dessa ansiedade social. E precisamos estar atentos a isso para podermos dar a mão, podermos ajudar aqueles que estão necessitados. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar aumentando o nosso entendimento, aumentando o nosso conhecimento para que possamos ser cada vez mais útil na vida das pessoas. Deus abençoe a todos nós.